Pouco mais o funcionamento do Poupa Tempo, o Poupa Tempo do Vale do Paraíba. Diariamente, pelo menos 160 mil pessoas passam pelo Poupa Tempo no estado de São Paulo. Lançado em 1997, no mandato do governador Mário Covas, o programa reúne em um só lugar vários órgãos prestadores de serviço para oferecer um atendimento integrado ao cidadão. O posto Poupa Tempo, ele é um posto assim, totalmente voltado à prestação de serviço aos cidadãos, né, à comunidade. Então, assim, ele acaba sendo um facilitador, né? Houve uma perda de um RG, uma perda de documento, a CNH que está vencendo, precisa ser renovada. Então, acaba sendo um facilitador mesmo. Ele vem aqui, ele resolve toda a sua pendência de documentos, toda a sua demanda é resolvida e depois só retirar a documentação. No Vale do Paraíba, as unidades de São José dos Campos e Taubaté são as que mais se destacam pelo maior número de atendimentos, somando mais de 5 mil pessoas por dia. Andressa Masson escolheu o Poupa Tempo de Taubaté para tirar a primeira via da carteira de identidade dos seus filhos. Ela agendou o atendimento e foi à unidade para solicitar o serviço. Foi do Poupa Tempo que a Alice e o Miguel saíram com seus primeiros RGs. Eu entrei no site, fiz o agendamento. Na terça-feira já tinha agendamento para hoje, vários horários do dia. Assim como Andressa, Luciano Lemes também vai ao Poupa Tempo. Com frequência, ele utiliza o Acesso a São Paulo, serviço de inclusão digital. E eu uso o Acesso como entretenimento, né? O serviço do Acesso tem meia hora de uso, né? E se eu quiser utilizar de novo, eu posso utilizar quantas vezes eu quiser. O Poupa Tempo disponibiliza uma gama de mais de 500 serviços ao consumidor, entre emissão de carteira de identidade, licenciamento de veículos, carteira de trabalho. Em todo o estado de São Paulo já foram realizados mais de 400 milhões de atendimentos. Para atender o Vale do Paraíba, 4 unidades estão espalhadas entre as cidades de Taubaté, Pindamonhangaba, Jacareí e São José dos Campos. Mas eis que surge uma dúvida: será que aqui o consumidor poupa mesmo seu tempo? São excelentes, prestados com a maior atenção. Todas as informações que a gente precisa, eles sempre prestam. E realmente o nome faz jus aos serviços porque poupa o tempo da gente mesmo. Mas é lógico que pro povo, viu? O Taubaté merecia o Poupa Tempo e foi ótimo pra gente. Tudo que eu necessito eu encontro aqui. Agiliza muitas coisas. O Brasil precisa de agilidade. Com certeza. Mas há quem discorde. O que me trouxe ao Brasil foi passar uma escritura. E meu RG estava vencido com mais de 10 anos. E assim sendo, eu estou tentando tirar um RG novo, estou com a passagem de volta para o dia 21 e não vou conseguir passar minha escritura, com 1 mês de Brasil e 1 mês tentando agilizar um RG. Diz que vai para São José e vai para São Paulo. Eu acho um absurdo. Em 2014, o Poupa Tempo realizou o plano de expansão das unidades, ao ampliar de 32 para 64 postos em todo o estado. Ainda assim, alguns moradores do Vale do Paraíba precisam se deslocar de suas cidades para conseguir atendimento. Porque no Ubatuba, no litoral norte onde eu moro, lá é um pouco diferente, demora muito tempo, né, para tirar uma identidade, tirar um documento que a gente precisa, né? Todos os serviços do Poupa Tempo são organizados por senhas e, em alguns casos, é necessário um agendamento prévio. No caso do RG e da renovação de CNH, esses atendimentos precisam ser agendados. E ele pode fazer o agendamento pelo site do Poupa Tempo, pelo Disque Poupa Tempo, que é o canal, né, o 0800, e também presencialmente no posto que ele escolher. A preocupação com a dengue não deve ser menor que o desejo de prevenção. Saiba como combater a doença de uma forma simples e criativa. Acompanhe. Falar da prevenção contra a dengue pode parecer algo batido. Você mesmo em casa pode estar achando que vamos falar de água parada em vasinhos ou então em pneus vazios, ou até mesmo que repelentes são eficientes contra o mosquito. Mas se você tivesse a oportunidade de fazer uma armadilha contra o mosquito da dengue, utilizando materiais recicláveis que você encontra em sua casa, não seria muito melhor? Você vai precisar de uma garrafa PET de 2 litros, cortada ao meio, uma fita adesiva, que pode ser fita crepe ou pode ser fita isolante, uma lixa, pode ser de qualquer espessura,
e um pedaço de tule, daquele que é utilizado para fazer véu de noiva. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega a garrafa, vai cortar ela na metade, tá? A metade de cima, a gente vai dar uma lixadinha aqui na parte de dentro. Para quê? Porque a parte de dentro da garrafa, ela é muito lisa. Então, quando a gente lisa, ela fica um pouquinho mais áspera e isso facilita a capilaridade, que é fazer com que a água suba. E isso é importante porque o mosquito, a fêmea, que é o mosquito, a fêmea deposita os ovos, ela consegue verificar que esse é um ambiente bom, porque ela tem o vapor d'água e isso é uma coisa que atrai para ela estar depositando os ovos delas aqui dentro. Feito isso, você vai pegar um pedaço de tule, é um pedaço pequeno, tá? É só para cobrir a boca aqui da garrafa. E com o próprio anel da garrafa, você prende o tule. Então, você põe o tule aqui e prende com um anelzinho. Fica dessa forma. Aqui na parte de baixo da garrafa, o que a gente vai colocar? Existem várias misturas que podem ser feitas, mas aqui eu achei que foi mais eficiente é água, açúcar e fermento biológico. Que o fermento ele vai fermentar aqui dentro desse pote e aí ele vai soltar um cheiro característico que é bem atrativo para o mosquito da dengue. Feito isso, colocado a água aqui dentro, você põe como se fosse um funil, a parte de cima, e com a fita você lacra para ficar bem fechadinho. Mas antes de fechar, anote com atenção os materiais utilizados. Garrafa PET 2 litros cortada ao meio, fita adesiva, lixa de qualquer espessura, pedaço de tule, água com açúcar e fermento biológico. A armadilha pronta, eu fiz uma versão em miniatura aqui, ela vai ficar basicamente dessa forma. Tá? Com água. A água ela tem que ser colocada até a metade, mais ou menos aonde está a altura da fita mesmo. Coloca até a metade, porque tem que ter água aqui dentro na parte de cima, porque ela vai depositar os ovos na água, tá? Após feito a deposição desses ovos, eles vão entrar numa fase de desenvolvimento e vão se transformar numa larva. A larva ela desce, passa pelo tule e fica aqui embaixo se alimentando do fermento e do açúcar que a gente colocou. Essa larva ela vai se desenvolver e vai se transformar num inseto adulto. Só que, no entanto, o inseto adulto ele não consegue passar pelo tule, então ele acaba ficando preso aqui dentro e morre, consequentemente, afogado, tá? Então, feito isso, a armadilha está pronta. Aonde você vai colocar? Locais escuros, porque o mosquito não gosta de sol, não gosta de claridade. Então, locais escuros e baixos. O mosquito ele tem a tendência de voar até 1 metro de altura. Então, onde você vai colocar? Embaixo de mesa, pode colocar no jardim, na área externa, pode colocar embaixo de cortina. Locais onde eles estão mais frequentemente aparecendo na sua residência. O mosquito ele tem 3 fases no desenvolvimento de vida dele, que é o ovo, a larva e a fase adulta, que é o mosquito propriamente dito. Então, hoje em dia, ninguém se preocupa com a larva e nem com o ovo. E aí, o que acontece? Se a gente conseguir eliminar essas fases que são iniciais, consequentemente, você já não vai ter a fase adulta. Então, essa armadilha ela é muito legal porque ela é simples de se fazer e você consegue capturar todas essas fases. Veja como fica o tempo na região. São José dos Campos terá dia de sol com possibilidade de chuva rápida, máxima de 26, mínima de 20. Pindamonhangaba tem tempo firme, a máxima não passa de 26, mínima de 19. No litoral norte, a segunda-feira terá céu nublado e com chuva. Em Ubatuba, máxima 27, mínima 23. Já em Aparecida, as temperaturas devem ter máxima de 25, mínima 16 graus. Em fevereiro, uma placa de concreto caiu no saguão da rodoviária nova de Taubaté. Após o incidente, o terminal passou por interdições. Luiz e Maiana traz mais informações. Após 2 meses de sua interdição, a rodoviária nova de Taubaté permanece sem indícios de reforma. A prefeitura da cidade, por meio de nota, informou que foram detectados pontos de corrosão e algumas fissuras no telhado de concreto, o que pode oferecer riscos aos usuários. Após a desocupação total da rodoviária, a Prefeitura de Taubaté iniciará um processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela manutenção do terminal rodoviário. A rodoviária nova possui mais de 30 anos e esta é a sua primeira reforma. Luiz e Maiana, repórter setorial.
A bacia do Rio Paraíba do Sul é a principal responsável por abastecer toda a região do Vale. Pelo menos 2 milhões de habitantes dependem dela. O repórter setorial recebe agora o jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Cataldi, quantas cidades do Vale podem ficar sem água? Jota, eu diria que todas, e digo mais, vai afetar também o Rio de Janeiro capital, vai afetar a Baixada Fluminense, vai afetar o Norte Fluminense, Campos, Macaé, porque o Rio Paraíba deságua nessas cidades e está desaguando sem força, o mar está entrando, já destruiu um hotel, já foi comido pela água do mar, está prejudicando os peixes da região, porque está salinizando boa parte do Rio Paraíba nessa foz, de sorte que é uma coisa muito grave. As autoridades passaram muito tempo sem tomar qualquer tipo de providência, ficaram mais preocupados com a distribuição de dividendos na Bolsa de Nova York e o dinheiro para dar lucratividade aos acionistas deixou de ser investido. Então podia ter sido feito um projeto mais amplo, captação da água do mar. Eles dizem é muito caro, claro, quando o implanta é caro. Mas a água do mar é usada nos transatlânticos, é usada nos porta-aviões americanos, é usada em Fernando de Noronha, aqui no território brasileiro, né? Território insular. Tem lá a água captada através desse bombeamento do mar, de salinização e aproveitamento, inclusive, dos subprodutos que decorrem. Então, na sua opinião, essa é uma boa alternativa? A água do mar, com certeza. A água do mar é uma alternativa fantástica. O Rio de Janeiro, por exemplo, teria a possibilidade de captar com mais facilidade que São Paulo. São Paulo ia buscar lá em Bertioga. O Rio de Janeiro tem praia à superfície praticamente. Então seria uma situação mais fácil de resolver esse problema. No momento, a água do Rio de Janeiro é captada em Barra do Piraí, do Paraíba do Sul, é sugada, inverte o curso do Rio Piraí, é lançada lá na represa de Lages, gera energia elétrica e cai no Rio Guandu, que é um rio tímido se não fosse essa água do Paraíba depois de gerar energia elétrica. De sorte que essa coisa do governador de São Paulo muitas vezes dizer que o Rio de Janeiro usa a água do Paraíba para lavar esgoto, isso é uma coisa que só gera o fratricídio, né? As pessoas vão acabar se engalfinhando. É aquela coisa de casa de pouco pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Você citou o Rio de Janeiro e você morou muito tempo na cidade maravilhosa. Por que veio para o Vale? Sou carioca da gema, adoro o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro se tornou inviável para mim por força da segurança pública. Né? Eu tinha um programa de televisão na Rede Brasil. Transmitido pela Fundação Setorial, aqui para São Paulo. E realmente tinha condição de me aposentar. Aconteceu um episódio no Rio de um menino que estava no banco traseiro do carro, atrelado ao cinto de segurança para cumprir a lei, né? Os ladrões levaram o carro, a mãe não conseguiu tirar o garoto, o menino foi arrastado 13 quilômetros. Tinha a idade do meu filho na época e até parecido com o meu filho. Eu falei para minha mulher, vamos me aposentar e vamos para Pinda, que vocês têm parentes lá. E viemos, estamos muito felizes aqui, em que pese a segurança pública também do Vale está meio comprometida por esse excesso de presídios que foram colocados aqui na região. Você nem imaginaria que o Vale do Paraíba passaria por essa também crise hídrica. Cataldi é um dos comentários, ele integra o time de comentaristas, de colunistas aqui do Repórter Setorial. Cataldi, em todas as edições nós teremos um comentário seu e você preparou algo muito especial para hoje. Com certeza, nós vamos falar a respeito do grande golpe contra a população de Pindamonhangaba. Foi aprovado aí em primeira discussão, pode ser revisto ainda na segunda, prevista para 11 de maio, uma matéria muito séria, aumentar o número de vereadores e a despesa da cidade. Então vamos ao comentário do advogado e jornalista, colunista do Repórter Setorial, José Carlos Cataldi. Amigos, em Pindamonhangaba, o vereador Toninho da Farmácia, do PDT, parece que deu um tiro no pé. Ele tentou ressuscitar um projeto que já tinha sido banido, aumentando de 11 para 17 o número de vereadores na Câmara. Quando a população percebeu, isso repercutiu como uma bomba. Afinal de contas, teremos despesas para criar mais 6 gabinetes, expandindo o prédio, e teremos despesa com o aumento da folha, que vai ser da ordem de R$ 690 mil em 2017. Tem gente querendo barrerar essa questão, levando em ônibus vários munícipes para lotar as galerias no dia 11 de maio, quando vai ser a segunda votação definitiva ou revogatória da matéria.
tem gente também pensando em ingressar em juízo, porque o projeto foi colocado à votação a socapa, sem estar com previsão na ordem do dia. Vamos ver como é que vai terminar essa história. Agora, o curioso disso tudo é que, para apresentar o projeto, o vereador precisou da assinatura de alguns pares, dentre eles o vereador Martim César do DEM. Vendo que a coisa estava apertada, Martim César espertamente tirou o nome dele, o que deixou os colegas bastante aborrecidos. O Vale do Paraíba é a terceira região colocada no ranking de exportações do estado de São Paulo, com 8 bilhões de dólares. Mais detalhes com o Everton Tavares. O levantamento divulgado neste mês de abril pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, inclui a região metropolitana do Vale do Paraíba entre as maiores exportadoras do estado. O Vale fica atrás apenas da Grande São Paulo e da região de Campinas. Juntas, as cidades do Vale exportaram cerca de 8 bilhões de dólares em 2014. Segundo a Fiesp, o desempenho do Vale é impulsionado pela Embraer, que fechou o ano passado com um lucro líquido de 796 milhões de reais. A indústria automobilística da região, embora afetada pela queda na venda de carros, também contribuiu para a terceira colocação. Ainda segundo o relatório da Fiesp, o Vale do Paraíba ocupa a primeira colocação no quesito alta tecnologia, que inclui os aviões fabricados pela Embraer. Em 2014, foram exportados cerca de 4 bilhões de dólares. O Everton Tavares, repórter setorial. Por que tantas mulheres estão adotando a moto como meio de transporte? É o que vamos ver a seguir.